Olá, queridos. Vamos terminar aqui nossa aula de princípios administrativos. Ainda faltam dois princípios: contraditório, ampla defesa e princípio da autotutela. Muito bem. Vamos tratar agora do princípio do contraditório e da ampla defesa. Você já deve ter estudado esse princípio lá quando estudaram direito processual civil, ou teoria geral do processo, ou até mesmo dentro de processo do trabalho, processo penal, enfim. Mas vejam, esse é um princípio que tem previsão constitucional lá no artigo 5º, inciso 55, que dispõe que aos litigantes em processo judicial ou administrativo, e é nesse ponto que nos compete trabalhar, aos litigantes em processo judicial ou administrativo e os acusados em geral, são assegurados o contraditório pela defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Muito bem. Pessoal, é bem comum que a administração pública descumpra esse princípio. Quando quem for advogar aí, ou quem for depois eventualmente julgar algum caso, vai enfrentar isso, até mesmo quem vai prestar consultoria jurídica para órgãos públicos. Não é incomum a administração pública, dentro de processos administrativos, violar esse princípio. Não dá oportunidade da pessoa se manifestar, não dá acesso aos autos do processo administrativo, e tudo isso, essas condutas que violam o princípio do contraditório para a defesa, geram a nulidade do processo administrativo, eventualmente a nulidade de uma multa aplicada, de uma penalidade aplicada. Enfim, a gente vai trazer daqui a pouquinho algumas jurisprudências para vocês verem a respeito desse tema. Então, contraditório para a defesa devem ser respeitados no âmbito administrativo. Se não forem respeitados, gerará a nulidade do processo administrativo, que pode, por exemplo, gerar a aplicação de uma penalidade como multa, uma demissão de um servidor público, até mesmo a incidência de algum tributo, e como você já deve ter estudado lá em direito tributário, e enfim. O que a gente tem que estudar aqui? Primeira coisa, qual é a diferença entre contraditório e ampla defesa? Existe doutrina que traça várias diferenças, existe doutrina que entende que são a mesma coisa. Eu trabalho com a seguinte diferenciação. O contraditório é dar ciência à parte que existe um processo que diz respeito ao interesse jurídico dela. Então, quando eu abro o contraditório, eu estou dando ciência a essa pessoa da existência de um processo administrativo que diz respeito ao interesse jurídico, ao seu patrimônio jurídico. Já a ampla defesa é a possibilidade que essa pessoa que tomou ciência que existe um procedimento contra ela ou de interesse dela se manifestar, ter acesso ao processo administrativo, produzir suas provas, e essas provas devem ter o caráter de influenciar na decisão final do julgador. Então, na minha visão, o contraditório é dar ciência da existência de um processo administrativo, e a defesa é dar possibilidade de defesa, possibilidade de produção de provas administrativas, e que essas provas e essa defesa possam influenciar na decisão final do julgador. Muito bem. Falando de contraditório para a defesa, a gente tem que trabalhar quais são os requisitos para o efetivo exercício da ampla defesa, segundo a doutrina majoritária. São 4 pontos que a gente vai trabalhar aqui: o direito à informação, a defesa prévia, a defesa técnica e o direito ao recurso. Vamos trabalhar cada um desses requisitos que são imprescindíveis para que a ampla defesa seja respeitada no âmbito do processo administrativo. Então vamos lá. Direito à informação. O que significa isso? Significa que aquela pessoa que tomou ciência que contra ela ou existe um processo administrativo contra ela ou que diz respeito ao interesse jurídico seu, deve ter a oportunidade de olhar a documentação constante desse processo administrativo. A parte interessada deve ter ciência todo o conteúdo desse processo administrativo para que possa aí montar a sua defesa, preparar a sua produção probatória ainda que na via administrativa. Então, o direito à informação é o direito de ter acesso aos autos do processo administrativo, de toda aquela documentação que está ali disposta para que se permita a esse interessado montar a sua defesa, eventualmente até um recurso mais adiante, ou enfim. Depois, defesa prévia. A defesa prévia, por que ela serve? Para que ela serve? Para que eu possa, antes de a administração pública tomar a sua decisão, apresentar as minhas razões e as minhas provas. A lógica do processo administrativo, em tese, ela é a mesma de um processo judicial. Ao início do processo administrativo, a fase de defesa, a fase de produção de provas e depois a decisão administrativa. Então, a regra geral é que a defesa, no âmbito administrativo, em respeito à ampla defesa, seja prévia à decisão da administração pública, para que eu possa, através da minha defesa, através da minha produção probatória, influenciar na decisão final do julgador. Existe, pessoal, entretanto, a possibilidade de essa defesa ser diferida para um momento posterior.
Por que diferida? Porque existem situações em que a situação é tão urgente que não se permite ou não se pode esperar que o particular apresente uma defesa para que a administração pública depois tome uma decisão. Vejam o que diz o artigo 45 da Lei 9784 de 99, que é a lei que diz respeito ao processo administrativo federal. Em caso de risco iminente, a administração pública poderá motivadamente adotar providências acauteladoras sem prévia manifestação do interessado. Então veja, eu tenho a lei dizendo que em casos excepcionais a administração pública pode primeiro decidir algo para depois permitir que o particular apresente a sua defesa que em tese deveria ter sido prévia, mas que nesse caso não pode ser prévia, porque a gente não pode esperar essa defesa. Então, por exemplo, caso clássico de contraditório diferido, que a gente chama, que na verdade é a possibilidade de apresentação de defesa depois que a administração pública já tomou alguma conduta. Por exemplo, a vigilância sanitária vai num supermercado e lá encontra produtos sendo vendidos com prazo fora da validade ou até mesmo produtos armazenados inadequadamente. Imaginem vocês que, em respeito à regra geral de defesa prévia à decisão da administração pública, o poder público chegasse lá, apresentasse uma notificação a esse supermercado dizendo, olha, existem produtos fora do prazo de validade que estão sendo vendidos, existem produtos que estão acondicionados de forma irregular que estão sendo vendidos, tens o prazo de 15 dias para apresentar uma defesa. Nesses 15 dias, o supermercado ele já vendeu esse produto para a população e a sociedade como um todo já consumiu isso e gerou um prejuízo à saúde coletiva. Então, nesses casos de emergência, o que a administração pública vai lá e faz? Ela vai, apreende esses produtos ou até mesmo interdita o estabelecimento para só depois permitir que o particular apresente a sua defesa. É uma situação urgente, é uma emergência, nesse caso de saúde pública, que demanda ou que permite a administração pública decidir primeiro para depois possibilitar que o particular apresente a sua defesa. Então, a regra geral é a defesa administrativa é prévia a uma decisão administrativa. Em casos excepcionais, a lei permite que a administração pública decida para que só depois abra a possibilidade do particular apresentar suas razões, suas defesas, como nesse caso de emergência de saúde pública que a gente está trabalhando, que a gente trabalhou nesse exemplo. Então temos lá direito à informação, defesa prévia e defesa técnica. Nesse ponto a gente tem que estudar sobre a necessidade ou não de que um advogado faça a defesa do particular no âmbito de um processo administrativo. Vamos lá. Sobre defesa técnica, o que a gente tem que saber? Esse debate foi travado, está superado e foi uma derrota da OAB, porque o STF entendeu que não é necessária a representação do particular no processo administrativo por advogado. Por que surgiu esse debate? A Lei 8112, que é o Estatuto dos Servidores Civis da União, prevê que no âmbito do processo administrativo disciplinar, que é aquele processo que pode aplicar penalidades ao servidor, a presença do advogado é facultativa, ou seja, é a parte interessada que vai escolher se vai ser representada por um advogado ou não. Essa lei é de 1990. Em meados dos anos 2000, o STJ fez uma interpretação garantista dessa lei e disse o seguinte, não, nos processos administrativos disciplinares é necessária sim a presença de um advogado. Então, vejam, a gente tem uma lei de 90, dizendo que não precisa de advogado, e lá em, salvo o melhor juízo, em 2006, o STJ disse, precisa sim de advogado. Então, nesses 16 anos, houve muito servidor que foi demitido do serviço público no âmbito de um processo administrativo disciplinar que não estava representado por advogado e que começou a ajuizar a ação anulatória dessas demissões, dizendo que, olha, o STJ disse que eu preciso de advogado no processo administrativo disciplinar, eu não fui representado por advogado, logo isso violaria o princípio do contraditório da ampla defesa, logo a minha demissão é nula e eu tenho que voltar para o meu emprego, e alguns ainda demandavam, inclusive, o recebimento até dos salários daquele período que já estavam fora da administração pública. Então tinha a lei dizendo uma coisa, o STJ dizendo outra, até que teve que vir o STF através de uma súmula vinculante, a chamada súmula vinculante número 5, para resolver essa situação. O que diz a súmula vinculante número 5? Vamos lá. A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Não ofende a Constituição. Por que foi uma derrota para a OAB isso? O que o STF disse? Nos processos administrativos não precisa advogado. Por quê? Porque todo o processo administrativo e a decisão final do processo administrativo, tudo que foi discutido, debatido, provas produzidas, podem ser levados ao conhecimento do Poder Judiciário depois.
Lembram lá dos nossos sistemas de controle da administração por estudou no início do direito administrativo 1, nós adotamos o modelo inglês, o sistema inglês, jurisdição única, ou seja, os atos administrativos podem ser revistos pelo Poder Judiciário. Então, a lógica do STF aqui foi a seguinte: ainda que tenha havido alguma ilegalidade no âmbito do processo administrativo e a parte não estava representada por advogado, posteriormente ela pode ir lá solicitar um advogado que questione o Poder Judiciário sobre aquela decisão administrativa. Logo, a falta de defesa técnica por advogado no âmbito do processo administrativo não viola a Constituição. Se o STF tivesse dito de forma contrária, seria um grande campo de atuação para os advogados, que teriam aí a necessidade de trabalhar em todos os processos administrativos, como há em regra nos processos judiciais. Essa regra que diz respeito, por exemplo, ao direito postulatório. Beleza? E por fim, ainda sobre os requisitos da ampla defesa, temos o chamado direito ao recurso. Se a gente for retomar a leitura do artigo 5º, inciso 55, ele diz que aos litigantes em processo judicial administrativo, os acusados em geral, são assegurados contraditório pela defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Ou seja, a Constituição diz que deve ser assegurado o direito ao recurso no âmbito dos processos administrativos. Então, qualquer medida tendente a limitar, a dificultar ou a impedir a interposição de recurso administrativo é inconstitucional por violar o artigo 5º, inciso 55. E frente a essas violações que reiteradamente eram praticadas pela administração pública, principalmente na área tributária, o STF editou uma outra súmula vinculante para tratar do tema, que é a súmula vinculante número 21. Já vamos fazer a leitura dela. O que acontecia muitas vezes, principalmente nos processos administrativos tributários? A Receita, lá, vamos imaginar, estadual, federal, autuava o contribuinte no valor de 50 mil, por exemplo. O contribuinte fazia defesa administrativa, no primeiro grau administrativo, era negado, e o fisco condicionava o recebimento do recurso administrativo ao depósito de um determinado valor ou arrolamento de bens que garantisse esse crédito. Então, por exemplo, o cara devia lá 5 mil e o fisco condicionava a análise ou a admissibilidade do recurso administrativo ao depósito de 10% desse valor, ao arrolamento de bens que correspondesse a esse montante. E isso, pelo STF, foi considerado inconstitucional, lá na súmula vinculante 21, porque viola o princípio do contraditório ampla defesa. Então, veja, a gente tem um Instituto de Direito Administrativo que se aplica, por exemplo, dentro da seara tributária, mas também dentro da seara do direito ambiental, do direito agrário, do direito previdenciário, do próprio direito administrativo. Então, essas regras também se aplicam a outros ramos do direito. Olha o que diz a súmula vinculante 21. É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévio de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo. Então, qualquer medida tendente a impossibilitar, impedir, limitar recurso administrativo será considerado inconstitucional. Então, retomando, requisitos da ampla defesa: direito à informação, eu tenho que ter acesso aos autos do processo administrativo para montar minha defesa. Defesa prévia como regra, salvo em casos de emergência que a gente já estudou. Defesa técnica não é necessária, pode a parte estar representada por advogado, pode, mas não é obrigatório. E por fim, direito ao recurso administrativo, sem que a administração pública me limite ou me impeça de apresentar meu recurso administrativo. Vamos trabalhar aqui duas jurisprudências que dizem respeito ao princípio do contraditório para a defesa, para vocês verem que existe um campo de atuação prática bem grande relacionado a esse princípio, pode ser aplicado a várias esferas do direito. Então vamos lá. Direito ambiental. TRF 4, uma decisão de 2018, há cerceamento de defesa quando o IBAMA não oportuniza o acesso ao relatório de fiscalização para a elaboração da defesa administrativa do executado. Então vamos lá. Nesse caso, o IBAMA desrespeitou o primeiro requisito da ampla defesa, que é o direito à informação. Como é que eu vou fazer a minha defesa administrativa se eu não tenho ali, no caso concreto, o relatório de fiscalização? Ou seja, eu não sei o que estão me imputando, o que disseram da minha conduta, eu não tenho logo como me defender. Isso viola o princípio do contraditório pela defesa. E depois, outro exemplo, temos aqui um exemplo de direito previdenciário: suspensão do benefício e observância do princípio da ampla defesa do contraditório. Então, a suspensão ou cessação de qualquer benefício previdenciário deve vir acompanhada da observância dos princípios constitucionais do contraditório da ampla defesa. Inadmissível a suspensão do benefício pela simples constatação de irregularidade sem que se garanta para a defesa no processo administrativo. Então, veja, se a autarquia previdenciária percebe que houve uma irregularidade na concessão de um benefício, até mesmo uma fraude,
antes de cessar o benefício, tem que intimar a parte para se manifestar, abrir o contraditório ampla defesa. Se simplesmente o INSS chega e cessa o benefício da parte, a parte com um simples mandado de segurança apresenta ao judiciário um mandado de segurança dizendo, olha, foi velado contraditório ampla defesa, tinha um processo administrativo que dizia respeito a um interesse jurídico meu, eu não fui notificado, não me permitiram apresentar defesa, logo essa cessação é nula, e ainda que eu esteja recebendo um benefício irregularmente por violação ao princípio do contraditório da ampla defesa, o judiciário vai mandar o INSS pagar de novo ou manter o pagamento do meu benefício até que cumpra o princípio do contraditório da ampla defesa na via administrativa. Muito bem, viram a importância do princípio do contraditório da ampla defesa e para encerrar esse ponto, nós temos que enfrentar ainda uma última súmula vinculante, que é a súmula vinculante número 3. Então veja, dentro do princípio do contraditório da ampla defesa, nós temos 3 súmulas vinculantes do Supremo Tribunal Federal, o que demonstra a importância e os debates que são travados em relação a esse tema. O que diz a súmula vinculante número 3? Coloquem aí a observação, súmula vinculante número 3, contraditório ampla defesa, no âmbito dos tribunais de contas. O que a gente viu até agora e por que a gente tem que trazer ao debate essa súmula? A gente viu que sempre que houver um processo administrativo que envolva interesse de alguém, interesse jurídico de alguém, é necessário que a administração pública abra o contraditório e a ampla defesa para que essa pessoa se manifeste, apresente suas razões, suas defesas. Não é diferente nos processos administrativos que tramitam no âmbito dos tribunais. E aqui a súmula vinculante faz referência ao Tribunal de Contas da União. A parte inicial dessa súmula traz toda essa regra geral que a gente acabou de estudar, mas o finalzinho dela tem uma exceção e a gente vai entender a razão de existir dessa exceção. Então vamos à redação da súmula vinculante número 3. Nos processos perante o Tribunal de Contas da União, asseguram-se o contraditório ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado. Essa é a regra que a gente já estudou. Vamos à exceção. Excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão. O que a súmula está nos dizendo aqui? Que no âmbito do Tribunal de Contas tem contraditório ampla defesa. A não ser, ou seja, não precisa contraditório ampla defesa nos casos em que o Tribunal de Contas está analisando a legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão. A Constituição, lá no artigo 37, inciso 3º, diz que compete ao Tribunal de Contas para fins de registro, ou seja, para analisar a legalidade, analisar a concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão na administração pública. Então, sempre que alguém que é um servidor público, vai se aposentar lá no poder público, o Tribunal de Contas ele tem que analisar se essa aposentadoria está ok, se os requisitos estão cumpridos. Mas essa aposentadoria se trata de um chamado ato administrativo complexo. O que significa um ato administrativo complexo? Que demanda a manifestação de vontade de 2 órgãos diferentes, pelo menos 2 órgãos diferentes. Então vamos imaginar, eu que sou servidor público federal, quando preencher os requisitos da minha aposentadoria, vou solicitar a quem a aposentadoria? Vou ao Recursos Humanos da União e apresento a minha aposentadoria. Para a minha aposentadoria se aperfeiçoar, é preciso a manifestação do Tribunal de Contas, no caso da União, porque a gente está trabalhando com entidade pública federal. Com essas 2 manifestações, tanto da União quanto do Tribunal de Contas, a minha aposentadoria ela é considerada definitiva. O que a súmula, o que o final da súmula vinculante 3 está nos dizendo? Quando eu peço a aposentadoria lá no âmbito da União, é lá que o contraditório vai ser travado. É lá que eu vou apresentar minha documentação, é lá que pode ser negada ou concedida, é lá que eu vou ter direito de manifestar, de apresentar defesa, de eventualmente apresentar até um recurso administrativo. Depois que a União concedeu a aposentadoria, esse processo administrativo vai para o Tribunal de Contas da União. Mas o Tribunal de Contas da União não precisa abrir o contraditório ampla defesa para mim, para eu manifestar de novo. Por quê? Porque o contraditório ampla defesa já foi cumprido lá no âmbito da União. Não significa, portanto, que nesses casos não exista contraditório ampla defesa. Existe, mas ele é exercido lá no primeiro órgão que impõe a sua manifestação, no caso lá na União. Quando chega no Tribunal de Contas da União, ou no Tribunal de Contas dos Estados, eles têm 5 anos para fazer essa análise. E houve uma decisão recentíssima desse ano do STF dizendo que se ficar a partir do 5º ano, chegou num ano o processo lá no Tribunal de Contas, contados a partir dessa data, 5 anos dali para frente, em 5 anos o Tribunal de Contas não se manifestou, a minha aposentadoria é considerada válida. Como é que funcionava antes, até o início desse ano? O STF dizia, olha, se o processo ficar parado lá no Tribunal de Contas 5 anos, a partir do 5º ano, o Tribunal de Contas deve abrir o contraditório pela defesa, porque a pessoa está aposentada provisoriamente.
Então, se a União me concede a aposentadoria, eu me aposento provisoriamente, mas para definitivamente eu ficar aposentado, eu preciso da manifestação do Tribunal de Contas. Então, o Tribunal de Contas demorava muito para fazer essa análise, e aí o STF entendia que ele tinha que abrir o contraditório ampla defesa depois do 5º ano. Agora isso não está valendo mais. O que o STF disse? O STF disse o seguinte: eu me aposento provisoriamente com o ato da minha entidade, a qual eu pertenço, por exemplo, a União, fico aposentado provisoriamente até que o Tribunal de Contas faça a análise da legalidade desse ato de concessão de aposentadoria, mas pode ser de reforma, pode ser de pensão. Passados 5 anos, se o Tribunal de Contas não se manifestou, a minha aposentadoria é considerada definitiva. O que eu quero que vocês guardem aqui? Nos processos que tramitam nos tribunais de contas, também deve ser respeitado o contraditório ampla defesa, salvo nesses casos de apreciação de legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão, o que não significa que não haja contraditório ampla defesa. Significa que o contraditório ampla defesa ele é exercido no âmbito da primeira entidade que dá a sua manifestação, entidade a qual eu pertenço, e não lá no âmbito do Tribunal de Contas da União. É uma pequena exceção a esse princípio. Muito bem, dito isso, nós podemos aí adentrar nosso último princípio, que é o chamado princípio da autotutela. Princípio da autotutela, o que significa isso? Quando a gente trabalhou lá as funções da administração pública, funções principais da administração pública, a gente viu que uma delas é a chamada função de controle. O que significa função de controle? É o poder-dever que a administração pública de analisar internamente a prática dos seus atos. Ou seja, não é um órgão externo à administração pública controlando os seus atos. Não, é a administração pública internamente se autocontrolando. E ela pode fazer isso. Ou seja, a administração pública tem que verificar os atos que são praticados pelos seus agentes públicos e analisar se estão legais, de acordo com a legalidade, de acordo com as normas, se são convenientes e oportunos ao interesse público. Se não forem legais ou não forem convenientes e oportunos, existem instrumentos jurídicos para que esses atos percam seus efeitos. Então vamos lá. A administração pública, conforme previsto lá na súmula 473 do STF, pode anular seus atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvado todos os casos à apreciação judicial. O que significa, ao fim e ao cabo, o princípio da autotutela? É a possibilidade que a administração pública tem de anular os seus atos quando são ilegais, que descumprem a lei, ou revogar os atos que são inconvenientes e inoportunos, ou seja, que tempos atrás poderiam atender ao interesse público, mas hoje não atendem mais. E anular os atos e revogar os atos sem precisar se socorrer do Poder Judiciário. É a própria administração pública se autotutelando, se autocontrolando, sem que seja necessário provocar o Poder Judiciário. Quando a gente fala de anulação de um ato administrativo, porque ele é ilegal, em desacordo com a lei, essa anulação é um dever da administração pública. Se o agente público se depara com uma conduta contrária à lei, ele é obrigado a anular aquele ato administrativo ou passar para o seu superior hierárquico que tenha essa atribuição, essa competência. Como o ato ilegal não produz efeitos, a anulação desse ato vai gerar a sua inexistência desde o seu princípio. O efeito da anulação é ex tunc, ao contrário da revogação, cujo efeito é ex nunc, é daqui para frente. Ex tunc é desde o início, ex nunc é daqui para frente. Então a revogação, em tese, ela é uma faculdade da administração pública, ela vai analisar no caso concreto se é pertinente revogar ou não, e se revogar, revoga daqui para frente, respeitando aí direito adquirido, os atos jurídicos perfeitos enfim, a confiança legítima do administrado na administração pública. Vamos trazer um exemplo de cada só para vocês compreenderem. Então, por exemplo, voltando àquela situação do INSS. Se o INSS concede um benefício e tempos depois ele se depara com numa fiscalização, com a verificação de que houve uma fraude na concessão daquele benefício, isso significa que o benefício foi concedido contrariamente à lei. Então, é um caso de ato anulável em que a administração pública e a autarquia previdenciária têm o dever de anular esse ato, porque ele é ilegal e ele vai deixar de produzir efeitos desde o seu princípio, ou seja, todos os valores que a pessoa recebeu indevidamente, porque o ato de concessão foi anulado, devem ser restituídos à administração pública. Exemplo de revogação.
Vamos imaginar a permissão de uso de um bem público. A administração pública permite que determinado restaurante construa um deck na frente desse restaurante para atender os seus clientes, porque entende que há interesse público ali, ou não há violação de interesse público naquele momento, e por alguma circunstância da cidade, aquela rua que era uma rua calma, uma rua usada para lazer, hoje é uma rua, por exemplo, de grande movimento, se tornou uma avenida. Isso faz com que haja alteração no interesse público e, portanto, permite à administração pública revogar aquela permissão de uso de bem público, porque não mais atende o interesse público aquele ato que permitiu o uso daquele bem público. Então, houve uma situação fática que mudou a existência de interesse público para uma inexistência, o que tornou aquele ato inconveniente e inoportuno. E a revogação, como regra tem efeito ex nunc, passa a valer dali para frente, ou seja, enquanto se utilizou o deck, enquanto se utilizou o espaço público, aquilo valeu, está válido, não tem problema nenhum, mas a partir de agora não pode utilizar mais. Então, a grande diferença é que anular um ato administrativo se faz quando ele é ilegal e revogar um ato administrativo se faz quando ele é inconveniente agora ou inoportuno. Em regra, anulação, prazo de 5 anos, salvo nos casos em que há má-fé do particular, em que há uma fraude, por exemplo, ou na revogação não há prazo para que seja exercida, vai ser analisado em cada caso concreto pela administração pública. Beleza? Dito isso, a gente encerra esse tema de princípios e para a próxima semana a gente vai entrar em um tema novo. Em seguida a gente passa as orientações. Façam as leituras complementares indicadas aí no e-mail. Não terão problemas para compreender esses temas. Fiquem todos bem. Um grande abraço e até a próxima.